não que a gente vai voltar para lá. É legal esse vídeo sobre o telescópio, porque assim que a gente fala sobre astronomia, a gente liga diretamente ao telescópio, né? Contudo, antes do telescópio já era feita a astronomia, né? A olho nu, né? Com o passar do tempo, o ser humano foi desenvolvendo instrumentos para poder auxiliar o olho à localização dos astros, né? No céu, né? Por muito tempo mesmo a astronomia foi feita sem telescópio, mas com o advento do telescópio ela teve um grande boom, né? Uma grande evolução, porque você pôde ver mais detalhes, né? E o desenvolvimento da tecnologia em geral, ela favoreceu muito a se compreender cada vez mais o universo, né? Não só o universo fora da Terra, mas o universo microscópico também, né? Tudo graças à tecnologia, com o desenvolvimento da ciência e conjunto com o desenvolvimento da própria tecnologia para extrair mais informações sobre o mundo que nos cerca, né? Como eu comentei com vocês, essa aula aqui é uma visão mesmo bem do início, mesmo bem básica, como o próprio nome foi colocado no grupo, são noções básicas de astronomia. Como se vocês não conhecessem nada do assunto, nada. Tá certo? Então vamos dar início. Pode passar o primeiro slide. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, não se preocupe com esses textos, não, que a gente não vai ficar lendo, não. A definição de astronomia, né? Existe ainda hoje confusão entre astronomia e astrologia, né? No início, as duas ciências eram uma coisa só, né? No início dos tempos, né? Quando o ser humano começou a observar, né? A astronomia sempre esteve muito ligada às religiões, né? Em muitos povos, a astronomia era feita por sacerdotes, né? E por isso que veio vem essa confusão, né? Até o período mais ou menos do Kepler, do Newton, elas praticamente ainda caminhavam juntas. Aí gradativamente elas foram se separando, né? O próprio Kepler, ele praticava astrologia, né? O termo astronomia significa, né, esse termo nomos quer dizer lei, regra, né? As regras que os astros obedecem, a lei dos astros, né? Ela seria a ciência que estaria relacionada com as leis que regem os astros. Inicialmente, a astronomia era basicamente relacionada à localização e movimento celeste, né? Com o desenvolvimento da ciência e a aproximação cada vez maior entre a astronomia e a física e outras ciências, ela foi buscando, além de descrever o movimento e a localização dos corpos no céu, ela foi buscando compreender como, por exemplo, uma estrela produz sua radiação, sua energia, né? Como o universo pode ter sido formado, né? O que é um planeta, né? A gente às vezes pensa, uma coisa besta, não sei o que é planeta, né? A definição de planeta mesmo, ela teve muitas evoluções ao longo da história da humanidade, né? Inicialmente, o conceito de planeta era um objeto que se movimentava entre as constelações. Ora ele ia num movimento que a gente chama de progressivo, e ora, com o passar do tempo, ele voltava. Um movimento bem diferente dos outros astros, que se movimentavam como se fosse sempre em um círculo, né? Sem voltar, né? Sem voltar. Sem fazer aquelas laçadas que você já deve ter visto em livros, né? Por causa disso, os gregos que observavam os planetas a olho nu, eles viam como uma estrelinha grande, né? Assim, eu estou falando a linguagem, né? Como se fosse uma estrela, né? E essa estrela estranha, ela fazia, em vez de ela acompanhar o movimento das outras, né? Fazendo um círculo, ela ia e voltava, né?
Ela tinha um movimento retrógrado. E é por isso que eles chamavam de astros que vagam, né? Que vagam, né? Ou errantes, que é um nome que significa planetas em grego, né? Em grego significa errante, né? Aquele que fica vagando, né? Posteriormente, o conceito de planeta, né? Quando se teve acesso ao telescópio, já foi possível ver que os planetas eles tinham um aspecto parecido com o nosso, né? Quando vocês observam no telescópio, você vê um planeta como um disco, né? Se você apontar o telescópio para uma estrela, você vai ver ela maiorzinha, né? Você não vai ver o aspecto esférico, digamos assim, dela, né? Mas o planeta que está mais próximo, né, os planetas mais próximos, você vê como um disco. Aí você vê que é uma coisa parecida com o que eles viam a Lua, né? Aí até o nosso próprio planeta, né? Quando a gente teve a visão dele por fora, né? Quando o homem começou a conquista do espaço, né? Então, você sai daquela ideia de um astro errante dos gregos. Com o advento do telescópio, você vai ter a ideia dele como uma coisa que parecia a Lua, né? Uma coisa com um disco, né? Uma esfera, né? E com a descoberta de outros objetos fora do sistema solar, né? Foi começando a pensar uma nova definição para o planeta, né? Que foi recente, né? Foi no meados dos anos 90, né? Para 2000, com o rebaixamento de Plutão, né? Com a descoberta de mais objetos transneptunianos, que vocês vão ver o que é isso ao longo do curso, né? E com a descoberta de planetas fora do nosso sistema solar, uma coisa que foi hoje é uma das coisas mais quentes da ciência, da astronomia, né? A descoberta de novos mundos e a busca para descobrir um mundo que tem uma possibilidade de habitabilidade, né? Tudo para responder aquela pergunta se a gente está só no universo, né? Uma coisa bem fundamental que leva as pessoas a pensar se a gente é a única espécie inteligente do universo, né? Então, como eu disse, com a descoberta desses objetos transneptunianos, aliás, a descoberta de mais de objetos transneptunianos, foi necessário redefinir o planeta e com isso o Plutão foi rebaixado, né? E com a descoberta de outros mundos fora do sistema solar, foi necessário você compreender a própria formação planetária, né? E distinguir coisas como o que é uma estrela, o que é um anã marrom, o que é um planeta, né? E aí vocês vão ver quando na nomenclatura de exoplanetas, né? Planeta tipo Sol, tipo Júpiter, né? Ou planeta tipo Júpiter, planeta tipo Terra, planeta tipo Mercúrio, né? Que são exemplos de possibilidade. Eles usam como comparativo que a gente já conhece, né? A ideia de planeta hoje seria um objeto, né, que tem um aspecto mais ou menos esférico, né? Essa esfericidade se dá pela a gravidade que ele mesmo produz. Esse objeto, ele tem na sua órbita, ele tem um domínio, digamos assim, e ele nunca tenha realizado fusão termonuclear. Isso aí é uma característica as características básicas que ele deve ter, né, o planeta. Ele teria que ter essas características, né? Um objeto que tem essas características hoje seria o que nós consideramos como planeta, né? Pode passar? Aqui, pessoal, é para vocês, como eu disse para vocês, a gente tem uma visão bem geral do início de tudo, né? Aqui eu dividi o conteúdo de uma forma didática para vocês verificarem ramos da astronomia e da astrofísica. Como eu disse para vocês, com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a astronomia se aproximou muito das outras ciências, né? Porque a astronomia, apesar que algumas pessoas acham, né, ela é uma ciência à parte, ela não é um ramo da física. A astronomia é que nem a química, é uma ciência à parte. A química e a física, né? A biologia, ela é uma ciência com seu domínio de conhecimento. Só que hoje,
ela cada dia mais se aproxima da física, né? De 1800 para cá, né? Cada dia mais se aproxima da física e você vai ver muito o termo se confundir, o termo astrofísica e astronomia, né? Em muitos locais acaba sendo que a astronomia se torna praticamente astrofísica, né? Apesar de alguns locais ainda terem o curso de astronomia como uma coisa à parte, e o astrônomo estuda, dentre outras coisas, muito física, né? Por isso que vocês vão ver nos livros, né? Astronomia estelar e astrofísica estelar, né? Aqui tem alguns ramos da astronomia, como a astrofísica estelar, ou astronomia estelar, e a planetologia. O próprio nome já diz o objeto de estudo dela, né? Essas duas ciências, elas estão muito relacionadas, né? Porque, como vocês vão ver ao longo do curso, né? A formação planetária, ela tá muito relacionada com o nascimento das estrelas, né? A formação dos sistemas planetários, ele vai estar associado ao início da formação das estrelas, né? Por isso que vão ser ciências bem relacionadas. Mas a planetologia em si, ela vai estudar mais a questão orbital, mais a questão mesmo do planeta em si, né? E a astrofísica vai à atividade das estrelas, né? Atividade atmosférica, sismologia, né? Estelar, entre outras coisas. Pode passar, por favor? Você também vai ter um outro domínio em maior escala, que é a astrofísica galáctica e extragaláctica e a cosmologia, né? Que por alguns é considerado como uma ciência a parte da astronomia, por outros como uma parte da astronomia, né? Como o nome já diz, né? A astronomia galáctica e extragaláctica vai estudar, a galáctica vai estudar as galáxias em si, e a extragaláctica os aglomerados, né? O conjunto de galáxias, né? que existem no universo. E a cosmologia, ela vai estudar o universo como um todo, né? Tentando compreender o seu funcionamento, a evolução, né? Surgimento, né? E aí vamos ter aquelas teorias de Big Bang, que vocês vão ver lá com o professor Reinaldo, né? Depois do professor Daniel. O Daniel vai dar a parte de astrofísica estelar e em seguida vocês vão ver essa parte de galáctica e cosmologia, né, com o Reinaldo. Pode passar. Pode passar isso aí. Então, as informações que a gente tem sobre o universo, basicamente, elas têm três origens, três maneiras de a gente sondar o universo, né? Você sonda principalmente por radiação eletromagnética, tá certo? Outra forma de você ter informações sobre o universo são o que a gente chama de raios cósmicos ou astropartículas, traz alguma informação sobre o universo. E a outra fonte de informação sobre o universo são as ondas gravitacionais, né? Mas boa parte do que a gente conhece sobre os corpos celestes são de origem, as informações são de origem eletromagnética, ou seja, a luz, né? E as outras manifestações similares à luz visível, né? Como as ondas de rádio, né? Micro-ondas, radiação ultravioleta, raio-x, radiação gama, né? Todas essas faixas de ondas eletromagnéticas, elas vão trazer determinadas informações para a gente sobre o corpo celeste, tá certo? Aqui essa figurinha, uma figurinha já bem conhecida, vocês veem facilmente aí em diversos materiais. Você vê que à medida que você vai se deslocando com a radiação gama, o comprimento de onda vai encurtando, né, e a frequência vai diminuindo. Isso vai fazendo, para as pessoas que não são da área da física, com o aumento da frequência, aumenta o poder de ionização da onda, né? Uma maneira de você descrever a radiação eletromagnética
seria você representar a radiação eletromagnética por uma coisa que nós chamamos de fótons, né? Os fótons de radiação gama, por exemplo, eles são altamente energéticos. A energia desses fótons, né, ou da própria radiação, ela é proporcional à frequência. Quanto maior a frequência, mais energia. E quanto mais energia, quando essa radiação interagir com a matéria, por exemplo, ela pode provocar ionização. Por exemplo, como um problema que todos nós aqui no Nordeste somos sujeitos. A alta incidência solar, como a radiação ultravioleta ela é uma radiação ionizante, ela ioniza o material genético dos tecidos da nossa pele, podendo provocar o câncer, né? Porque o câncer vai ser provocado por algum processo que atrapalha, que interaja com o DNA, fazendo com que ele possa produzir células de forma irregular, né? Seria uma ideia para vocês, né? Então, esse poder ionizante da radiação, ele é danoso para a gente. Por isso que a nossa atmosfera, ela bloqueia parte dessa radiação que é ionizante. Ou seja, do ultravioleta à radiação gama é bloqueado pela atmosfera. E o que isso tem a ver com a astronomia? Isso aí é um problema para quem quer fazer a observação na faixa do ultravioleta à radiação gama, uma observação direta. Então, para isso, a gente vai ver já uma coisa que foi utilizada para contornar isso, que é o uso de satélites, como telescópios espaciais, né? A radiação que que chama de janela óptica, a janela que é permitida a passagem, seria a parte do visível, parte do infravermelho, uma parte também absorvida. O micro-ondas também, uma parte absorvida pela água, mas muita coisa passa do micro-ondas e do rádio. Passa. A gente vai dar uma passeada por cada uma da astronomia feita com cada uma dessas faixas. A mais comum, a mais conhecida para a gente, é a radiação feita no óptico, né? Que é aquela faixa que fica entre o vermelho e o violeta, né? E aí a gente vai ter em mente logo os objetos que já estão intuitivamente na cabeça da gente. Os telescópios, seja os telescópios usados pela astronomia amadora, seja os telescópios usados pela astronomia, digamos, profissional, né? Esse rapaz aqui de baixo, às vezes é muito deixado de lado, mas ele é muito bom para observação de planetas, da Lua, né? O binóculo, né? Às vezes as pessoas não valorizam muito ele, para observação amadora, né? Pode passar. Então, além de observação na faixa do visível, que é o vermelho e violeta, a gente pode também fazer observações através de ondas de rádio, né? Contudo, diferentemente da luz visível, em que você vai ter a formação de uma imagem, né, pela luz visível, né, usando um telescópio, né, um binóculo, as ondas de rádio, você vai utilizar antenas para captar informações, captar as ondas de rádio emitidas pelo Sol, pelo planeta, né, ou pela própria Via Láctea, né? E essas ondas você vai captar por uma antena, tá certo? Em vez de um telescópio com lentes, você vai usar uma antena para captar essas ondas. E através de diversos processos, dentre eles a interferometria, você vai gerar informações sobre um determinado corpo celeste, tá certo? Aqui a gente tem o nosso radiotelescópio aqui que é na cidade de Eusébio, né? Ó, na primeira figura. Ali você tem ele é um pouco antigo, já deve ser bem maior hoje. O arranjo interferométrico brasileiro, que fica no INPE, e ali eu acho que é uma modelagem de um conjunto de radiotelescópios no Atacama, se eu não me engano, aquela lá de cima. Esse arranjo que a gente chama de arranjo ou array, né? Esses telescópios vão estar dispostos de maneira que as ondas que eles captam, através de um processo de interferometria, você consegue ter mais informações sobre o objeto que você está observando, através da antena, né? É uma coisa às vezes estranha, né? Você imaginar, a gente está muito acostumado
a imagem do telescópio e é esquisito você pensar que você observa o céu com antenas, né? Mas é observado. E foi o ramo, né, a radioastronomia foi um ramo que deu uma grande contribuição para a cosmologia, quando foi observada a radiação cósmica de fundo, né? Pode passar. Como eu disse, parte do infravermelho é absorvido pela atmosfera, né? Um pouco passa. Para você fazer a observação do infravermelho com eficiência, são utilizados telescópios fora do sistema solar, né? Como o Spitzer, por exemplo, né? Essa astronomia feita com o infravermelho são para determinados fenômenos, né? Como, por exemplo, nascimento de estrelas em nuvens moleculares, né? O estudo porque cada determinada faixa de energia vai trazer informações sobre um estágio ou um tipo de atividade de um corpo celeste, né? Vai estar associado a uma determinada faixa de energia, né? Aqui, por exemplo, você pode ver a questão do nascimento de estrelas, né? Pode passar. Você também vai ter astronomia com satélite feito para ultravioleta, né? Pode passar. Né? São feitos através de satélites. Essas imagens elas vão estar relacionadas com fenômenos mais energéticos, né? Que o infravermelho, bem mais energéticos. Né? Pode passar. Pode passar. Aí são as imagens dos satélites, né? Placas solares dele. Pode passar. Pronto, raio-x. Esse aqui é um telescópio que analisa em raio-x, né, que esses fenômenos associados ao raio-x vão ser fenômenos de grande energia, né, como supernovas, né, núcleos ativos de galáxias, né, sistemas binários que ficam emitindo raio-x, né, são para fenômenos altamente energéticos, né, para a gente ter informação sobre esses sistemas. Pode passar. E o gama mais energético ainda, né? Mas alguns como Compton, né? Para captação de raios gama, né? Pode passar. Você pode também observar a radiação gama aqui na Terra de uma forma indireta. Essa figurinha aqui é um telescópio, né? É um telescópio espelhado, né? Com uma forma paraboloide, né? Ele pode captar de forma indireta a radiação gama que interage com a atmosfera, né? Essa radiação gama, tanto a radiação gama como os raios cósmicos que chegam na Terra, elas interagem com os gases que compõem a nossa atmosfera, gerando essa figurinha ali, bonitinha ali, ó, que é chamada de chuveiro. Passa só mais um, por favor. Pronto, o chuveiro. Então, essa radiação, ela interage, os raios cósmicos interagem, gera um conjunto de novas partículas e você vai ter um conjunto de reações em cadeia, né? Parte das partículas geradas são captadas por esses sensores, né, que são recipientes geralmente com água, né? Você vê que tem alguns que estão na superfície, outros estão abaixo do solo, né? Você vai ter água e um determinado sensor para captar as partículas de raios cósmicos que vêm, né, que são gerados ou pela própria radiação gama ou pelos raios cósmicos, né? Os raios cósmicos vão ser capturados por aqueles depósitos, né? E a radiação gama, que vai ser gerada por essas partículas que estão aceleradas, né? Estão sendo formadas e estão aceleradas, elas vão gerar uma radiação que eles chamam de radiação de Cherenkov. E através dessa radiação Cherenkov, a gente pode ter informação mais ou menos da radiação gama e dos raios cósmicos que a geraram, né? Através do telescópio, né? Que a gente viu, o telescópio de Cherenkov. Certo? Pode passar.
né? Você vê que ele é composto por um monte de pedaços de espelhos, né? Ó, e tem uma foto multiplicadora ali, né? Para captar a imagem lá no foco aquele negócio ali no foco, né? E essa radiação gama vai estar relacionada com atividades altamente energéticas, como supernovas, pulsares, núcleos ativos de galáxias, entre outros. Pode passar, por favor? Aqui é um projeto de desenvolvimento de arrays para captar essa radiação, né? Você vê ali a figura do raio gama, né, interagindo lá com as moléculas e gerando chuveiro. Essa interação também pode ser através, aquele chuveiro também pode ser através de partículas que a gente chama de raios cósmicos também, certo? Pode passar, né? Aí a gente já viu, né, o Xanda e o gama, isso aí está repetido, pode passar. O Herschel, né, o Herschel para o infravermelho, né? Eu não coloquei, o Corot era um satélite que foi desativado, ele foi um dos responsáveis por descoberta de diversos exoplanetas, né? Depois foi sucedido pelo Kepler, e está vindo o John Webb e outros, né, para descoberta de novos mundos, né, que o professor Daniel deve conversar com vocês sobre isso. Eu acho que eu não coloquei o Hubble, ó. Pode passar, que é o mais famoso, né? Pronto, eu não coloquei o Hubble. Então, você já conhece muito o Hubble, ele é muito famoso. Né? Então a gente já deu uma passeada pela astronomia, a gente viu o que é mais ou menos a astronomia, né? Os ramos dela. A gente viu que o fato da nossa atmosfera ela absorver, bloquear, né, a parte da radiação é necessário para a gente ter acesso às informações trazidas por essa radiação, nós utilizarmos telescópios espaciais, né, para captar essa radiação. Agora eu vou apresentar para vocês, como curiosidade, esses 3 ramos da astronomia, né? 3 ramos interdisciplinares, digamos assim, né? Esse segundo aqui, eu acho que a biologia é o mais famoso, acredito eu, por vocês. O mais conhecido é a astronomia, né? A astronomia, por natureza, ela já tem um caráter multitransdisciplinar, certo? Ela é um conhecimento, né, bem interrelacionado, né? Você vê muito facilmente ligações entre a astronomia e a física, não tem nem graça, já é muito próximo mesmo. Você às vezes até se confundem, né? Mas você tem muitas relações entre a astronomia, a química, a astronomia e a biologia, né? E também, não só isso, você também tem ligações até com coisas de áreas relacionadas às áreas, digamos assim, das ciências humanas, né? Sociologia, né? Essas coisas, antropologia, né? Como esses 2 ramos que estão aí, a arqueoastronomia e a etnoastronomia, né? A arqueoastronomia é uma área de estudo relacionado à astronomia que tenta compreender como o ser humano no passado ele compreendia o céu, né? Como ele representava o céu, e eles fazem isso observando registros arqueológicos, né? Peças, né? Pinturas rupestres, vestígios como ossos, como arcas, né? Essas coisas, aqueles monumentos megalíticos, né? Tentam compreender como é que eles entendiam o mundo, o nosso universo, né? Então, você vê aqui uma conexão entre astronomia e arqueologia, né, para tentar compreender como seria a visão do homem antigo sobre a astronomia. Como o homem antigo utilizava a astronomia no seu dia a dia, né? Que às vezes a gente pensa que a astronomia é uma coisa mesmo só de curiosidade, né? Mas ela foi muito importante para o ser humano, né? Em 2 setores principalmente, as navegações, né? E a agricultura, né? Com a observação do céu, né?
você começou a ter a primeira noção de tempo, né? E a noção de tempo e a noção de estações. Os ciclos que o nosso planeta segue, né? O ciclo das estações, que vai ser comentado pelo professor Demerval em detalhes. E esse ciclo é o ciclo que as plantas produzem, né? Quando o ser humano saiu de ser um caçador nômade e se fixou na Terra, para ele se fixar, ele teve que fazer duas revoluções, né? A revolução agrícola e a pecuária, né? Ele teve que domesticar as plantas e os animais para poder se fixar, né? Com a domesticação, pode até se dizer isso, com a domesticação das plantas e dos animais, digamos assim, o ser humano ele passou a poder ter uma residência fixa, né? E não ficando se deslocando em busca de alimento, né? Através da caça e da pesca, né? E da coleta de vegetais, né? E para isso ele teve que compreender os melhores períodos para plantar e para colher. O que é que ele tinha para fazer isso? Ele observava a natureza, né? Observava diversos ciclos da natureza, como a gente tem os profetas da chuva, né? Que eles observam, eles veem coisas na natureza, né? E tem informações sobre se vai ter seca, se vai chover, né? Eles também faziam isso, né? Os indígenas, e usavam o céu. Mas quando esse arranjo de estrelas está no céu, vai começar o período chuvoso, certo? A constelação lá do Aquário vai ter chuva, né? Quando tiver a constelação da Virgem em determinada posição, você vai ter a primavera, né? Estou dando exemplos, né? Então se passou a utilizar a observação do céu, que é o que eles tinham, para você ter a questão da marcação do tempo, e logo que você está marcando o tempo, você vai estar marcando um fenômeno do ciclo como as estações do ano, certo? Então ela não é, além de ser uma coisa fascinante por ser um conhecimento que vai trazer maior compreensão do universo que a gente está inserido, ela teve também seu aspecto, digamos assim, prático. E nas navegações foi necessário, porque mesmo com o advento da bússola, se utilizava a observação celeste para você se localizar onde você estava, né? Qual a latitude que você estava, né? Então ela foi importantíssima, né? Então, voltando agora aqui para a nossa última... última não, ainda falta a astrobiologia, deixar ela por último, a astrobiologia. Outro ramo também um pouco desconhecido é a etnoastronomia, que seria a visão que diversas etnias, diversos povos têm do céu, como eles representam o céu. Se vocês pegarem, por exemplo, por curiosidade, um programa chamado Estelário, lá no Estelário, você mexendo nas configurações, vão ter diversas constelações, além das 88 que nós utilizamos, né? Vão ter constelações de origem asteca, maia, eu acho que tem indígena brasileira também, que seriam as representações do céu que essas etnias utilizavam no seu dia a dia, provavelmente para a questão da agricultura também, né? Ou para a localização, ele está na floresta lá e ele, pela configuração do céu, ele consegue se localizar, saber onde é o norte, o sul, né? Essas coisas, né? Então a etnoastronomia trataria disso, a visão dos outros povos sobre a astronomia, né? A astrobiologia, ela seria, não confunda isso. Eu acho que você chamar um cara que trabalha com astrobiologia de ufólogo é a mesma coisa que chamar um cara que trabalha com astronomia de astrólogo, tá certo? É uma coisa assim ofensiva, certo? Porque a astrobiologia é uma ciência. O que diferencia esses conhecimentos? O que diferencia é o método utilizado, né, para você captar dados e trabalhar esses dados. Esse método nós chamamos de método científico, tá certo? Método científico.
A diferença da astrologia para a astronomia é porque a astronomia utiliza métodos científicos. A astrologia também usa métodos antiquíssimos para poder ter essas configurações, mas eles não têm as características do método científico. Por isso que vocês vão ver que alguns autores chamam a astrologia, por exemplo, de pseudociência, porque ela não utiliza o método científico, né? Assim como a ufologia, também ela não utiliza o método científico para poder descrever os fenômenos, né? Ela faz as suas observações, mas sem uma metodologia científica, né? A astrobiologia, ela é uma área recente, relativamente recente, que ela busca o estudo de como a vida se formou no universo, né? Já foi observado formação de matéria orgânica fora do nosso planeta, né? E até nuvens moleculares no espaço, né? Nuvens moleculares, né? Esse ramo da astrobiologia ele tem uma proposta bem audaciosa, né? Compreender como a vida se formou, né? Que é uma coisa ainda aberta, né? Será que a nossa forma de vida é a mais a única possibilidade, né? Como a vida surgiu, né? Vocês na disciplina de biologia vê aquela formação dos elementos das moléculas de proteína, naquele experimento do Oparin, entre outros, né? Você vai vendo a formação aqui sendo feita no início da Terra, né? Da vida, através de descargas elétricas, a temperatura, determinadas temperaturas e a formação dos conservados, das primeiras células, e lá vai, né? Contudo, antigamente, antes dessa ideia, acho que não, tem um nomezinho disso aí, essa formação que é dada, que foi feita aqui no planeta Terra, então eu esqueci o nome. Não sei se é quimiossíntese, a formação dessas proteínas no nosso planeta. Existia uma outra que era a panspermia, uma outra que foi até ridicularizada com o passar do tempo, que acreditava-se que a vida tinha sido trazida por cometas, né, que tinham trazido aminoácidos aqui para o planeta, né, e água também, né. Só que com o desenvolvimento da astrobiologia, essa ideia voltou à tona como uma possibilidade, não uma certeza, porque, como eu disse para vocês, já foram encontrados material orgânico fora do nosso planeta, né? Até o momento que eu saiba, não foi encontrado vida, né? Nem bacteriana, pelo menos que eu saiba não, pode ter saído alguma coisa, mas que eu saiba não, mas matéria orgânica foi. E aí se suscitou a possibilidade dessa matéria orgânica ter vindo de fora do planeta, né? Então é uma coisa muito aberta ainda, né? Uma questão, talvez, né, essa ciência venha contribuir para a gente, para a compreensão desse fenômeno tão importante que é a vida, né? Como a vida surgiu e se existem outras possibilidades de vida e quem sabe até de vidas inteligentes, né? Fora do nosso planeta, né? E especialmente ela tem uma ligação com a exoplanetologia, né? Porque quando você estuda exoplanetas, você vai ter uma coisa chamada área de habitabilidade, né? Exatamente para se ter a possibilidade de ter uma vida similar à nossa, né? Por isso que elas são muito ligadas, de um certo modo, a astrobiologia e a exoplanetologia, né? A exoplanetologia é a ciência que estuda os planetas fora do sistema solar, né? Pode passar. Vai ter um monte de slides que eu vou passar bem rápido. Esse cara aí é um dos pioneiros da astronomia, né? Eu coloquei algumas coisas sobre a astronomia, mas tem tudo no solar, pelo menos eu acredito que sim. Pode passar. Aqui os monumentos megalíticos, né? Pode passar. Eu vou passar isso bem rápido, tá certo? Senão vai ficar muito cansativo. Aqui você tem o mais famoso, que é o Stonehenge. Se acredita que ele era utilizado como um relógio, né, de marcação de tempo, para saber solstício, equinócio, e também como um local de práticas religiosas, né? Pode passar. Tem um monte de documentários sobre Stonehenge. Você vai ter também esse ciclo de Gossec também, né, na Alemanha, né? Pode passar. Pode passar rápido.
Esse aqui você conta documentários sobre ele, esse local, um determinado período do ano, vai ter uma iluminação que vai marcar o período do solstício, né? Se não me engano, aí também tem tumbas, essas coisas. Pode passar. As pirâmides também, se acredita que elas sejam feitas de maneira que elas se alinhem com estrelas, mas isso aí é uma hipótese, né? Pode passar. Isso aqui é o complexo do Chaquilo, no Peru, também um monumento arqueastronômico. Pode passar. Essas coisas depois é interessante vocês conhecerem. Aqui são registros arqueastronômicos aqui na Paraíba, se eu não me engano, isso aí, né? Paraíba. Você vai ter, pode passar. Você vai ter registro de, não seria bem uma pintura rupestre, mas registros, né? De coisas que se acredita que sejam observações astronômicas. Tem também pinturas, né? Ó, pode passar. Pinturas que talvez seja a representação do céu aqui na Bahia. Representação do céu pelos antigos povos que estavam aqui, né? Pode passar. Você também tem registro em ossos, né? Ó, esse registro aí, você acredita que seja o ciclo lunar. Eu acho que tem uma figurinha melhor na próxima. Pronto. Você acredita que seja o ciclo lunar sendo registrado no osso, tá certo? Para a questão de marcação de tempo, né? Duração de mais ou menos um mês, né? Pode passar. Você também tem esses ossos lá da África, né? Ó, que também sejam como marcação de tempo, né? Pode passar. Essa pintura aqui famosa, né? Ó, ali você vê bem no meio o touro. Se acredita que tenha sido a primeira constelação. O touro provavelmente foi uma das primeiras constelações que foram surgidas, né? Ó. Aqui se acredita que ali você vê umas pintinhas na cara do touro, seriam as estrelas, né? As Pleiades, né? Pode passar. Ali a caverna na França, lascou, né? Também representações em artefatos, né? Como o disco de Nebra, né? Da Alemanha, que é um disco de bronze, que representaria a configuração celeste, né? Ó. Pode passar. Esse aqui eu acho que está repetido. Pode passar. Pronto. Eu vou bem rápido pela parte histórica. Como eu disse, vai ter slides para passar muito rápido, para não ficar muito cansativo. Vocês também podem perguntar. Só uma pergunta, são que horas? 9h40. 9h40. Quando for mais ou menos daqui a uns 30 minutos, eu dou um intervalo para vocês beberem uma água, tá certo? E a gente retoma. Vai até quase meio-dia, né? Tá certo? Pode perguntar, pessoal. Vocês parecem que são mais chiques do que eu. Ó, vamos agora só passear um pouquinho sobre a história da astronomia até a gente chegar na parte que é interessante da observação, pelo menos para vocês terem, como eu disse, uma visão geral, né? A gente viu que a astronomia ela foi uma coisa que esteve presente em diversos povos. Vocês viram aí uma caverna lá na França, que foi o último, né? Viu ossos africanos, de babuínos africanos, né? Viu coisas da Alemanha, você viu de diversas regiões do mundo, né? Então é uma coisa que foi presente em diversos povos, né? Esse povo em especial, ele teve um mérito grande, né? Por ter sistematizado observações, né? Mas também, às vezes é deixado de lado, observações são feitas pelos chineses, né? E outros povos indianos também, né? Mas aqui para o Ocidente, né, a Mesopotâmia ela teve grande importância, porque muita coisa que os gregos fizeram veio de conhecimento mesopotâmico e egípcio, que eles herdaram dos mesopotâmicos e dos egípcios, né? A ideia, os mesopotâmicos fizeram a ideia, eles criaram a astrologia, né? Eles mapearam, eles foram responsáveis pela nomenclatura de algumas constelações, diversas constelações. Eles usavam a base hexadecimal, base 60, né, para representar como uma base matemática deles, e isso aí trouxe para a gente a ideia de grau, segundo, né? A ideia de dia também, se não me engano, é deles também, né? A Mesopotâmia fica onde estaria o Iraque, né? Entre os rios Tigre e Eufrates. Pode passar, né?
como vocês sabem lá da história, os mesopotâmios, eles registravam as informações deles através de tábuas, né? Tábuas de argila, né? O ser humano, no princípio, ele usava aquela folha de papiro, né, de origem vegetal, tábuas de argila, né? No princípio mesmo, eles usavam pedra mesmo, registrado em paredes de cavernas, essas coisas, mas com o desenvolvimento das civilizações, né? E uma coisa que vocês sabem, que o início da civilização se dá com o nascimento da escrita, né? O marco histórico de um surgimento de uma civilização é o uso da escrita, porque com a questão da escrita, você vai poder fazer uma coisa, registros que são importantes, tanto para você passar o conhecimento para os mais jovens, como para você ter a questão a questão de controle de contabilidade e outras coisas mais, né? Então, eles desenvolveram essa escrita usando a argila e usavam um instrumento de madeira que chamavam de cunha para registrar as coisas, dentre elas observações astronômicas. Esses registros de observações astronômicas foram importantes para os gregos, né? Pode passar, pode ficar muito monótono. Vamos dormir não, pessoal. Aqui tem algumas tábuas, ali é uma tábua sobre a observação de Vênus, aqui é uma tábua que acredita-se representação de constelações, né? E esse aqui também, é uma rocha, tá certo? Em vez de ali são argila, aqui são rochas, né? Você vai ter a representação das primeiras constelações, pode passar. Se acredita que sejam representações das constelações, como o escorpião, né? O leão também está aí, né? Ali você vai ter a Lua, Vênus e o Sol também sendo representados, né? Pode passar. Pronto, aí você teria isso. A contribuição deles foram a astrologia também, que eles desenvolveram a astrologia. Se lembre que na época eles faziam uma observação sistemática do céu, né? Com o intuito, como eu disse, de registro para a agricultura e também com a questão mesmo religiosa, né? Porque muitas dessas observações eram feitas por sacerdotes, né? Nesse povo. E aí surgiu a astrologia, né? Que era a astronomia e a astrologia era junto naquele momento, né? Onde você tem aí uma representação moderna do que seria um mapa, né? Um mapa astral. Passa um pouquinho mais. E aí, pessoal, agora é o momento de vocês encontrar a pessoa amada, pessoal. Vamos ver aqui agora, vamos ver pelo signo de vocês, como é que está o dia para vocês. Você leram o horóscopo hoje? Brincadeira. Essa figurinha aqui que eu estou brincando com vocês, ela traz diversas informações curiosas. Você tem lá as casas, né? Você tem aqui nas bordas, você tem um conjunto de constelações que são importantíssimas. Assim, para a astronomia, não porque estão relacionados com o signo de vocês, mas porque a região que a gente vai ver, que é a região onde os planetas, a Lua, o Sol, ela fica se movimentando, a faixa do céu onde se movimentam esses corpos, que é a faixa do zodíaco, que é a faixa onde vai estar as constelações do zodíaco. São exatamente essa faixa verde, violeta, né, que fica mudando de cor aí, o touro, gêmeos, né? Essa simbologia da astrologia ainda hoje é usada, né? Aqui você tem as legendas, né? Áries, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário, peixes. Falta só o serpentário, né? Que é a 13ª casa do zodíaco, né? E aqui essa simbologia para o Sol, para a Lua, para Mercúrio, Vênus, Marte, aí vem o Ceres, que é um planeta anão, né? Júpiter, Saturno, Urano, essa simbologia, e Plutão, que não é mais um planeta, mas está aí. Essa simbologia ainda é utilizada em livros de astronomia, essa simbologia, principalmente dos planetas. Se você pegar o livro do Kepler, que veio aqui dar uma palestra para vocês, e olhar lá na parte de estrelas, se você for ver a massa de uma estrela, ela vai ser um M com uma bolinha e um ponto. Ela vai ser um múltiplo da massa solar, né? Aí você pode utilizar isso aí como uma simbologia. É utilizado ainda na astronomia e na astrofísica.
nessa notação, né, que é muito comum também para a astrologia, né? E aqui você vai ter a questão aí, ó, quem for lá de Touro, ó, tem um, deixa eu ver ali, olha ali, tem Marte, né? Ó. E cadê? Vamos para o próximo. Mais uma, por curiosidade, eu tenho até uma merchandise ali. Passa ali. Pronto. E esses caras aí tinham instrumentos altamente sofisticados para poder observar o céu. Era uma vareta, certo? E o recipiente com água e um furo. Eram os dois instrumentos altamente precisos para observar o céu, né? Eles, pela vareta, eles observavam o Sol e a altura que ele estava em determinado período do ano, tá certo? Que a gente chama isso aí de gnomo, né? Que a gente vai ver a utilidade dele. E para marcação de tempo, eles usavam provavelmente relógio de água, que é um recipiente com água, furado, e sai a água e você marca o tempo, o tempo que demora a água a cair. Você já deve conhecer o relógio de areia, que você tem a ampulheta, que você vira, é a mesma coisa. Em vez de ser, você vai ver como demora um tempo, pelo tempo que a areia escorre, você marcaria o tempo que está transcorrendo para observação, né? Ou então você observa a calipsidra, que é o relógio de água, né? Altamente tecnológico aí o momento que eles tinham, né? Para fazer essa observação. Eles faziam observação olho nu. Posteriormente eles começaram a usar aqueles instrumentos que nós chamamos de instrumentos náuticos, né? Que é o astrolábio, né? Para ajudar a localização angular dos objetos, né? Mas posterior. Os primeiros meses foram provavelmente essa vareta que você observava a sombra e você conseguia ter informações sobre o solstício, equinócio, pela altura que o Sol vai estar, né? E a outra é para marcação de tempo, ou seria um relógio de areia ou um relógio de água, né? Que é a calipsidra, ou talvez até o de Sol mesmo. Pode passar. A calipsidra é esse relógio d'água, né? Pode passar. Aqui algumas imagens, né, sobre a escrita cuneiforme, um registro sobre a observação da Lua, de Vênus. E aqui, pessoal, uma curiosidade para vocês. Como eu disse que as observações a observação geralmente você faz em lugar alto, né? Lugar alto, né? A região que era feita era chamada os famosos zigurates, né? Que eram torres, né? Onde você tinha umas práticas religiosas, essas coisas, né? Acredita-se que, por exemplo, só uma curiosidade, que a Torre de Babel seja uma menção bíblica a um zigurate, certo? Seria essas regiões onde eram feitas observações pelos sacerdotes, né? Pode passar. Pode passar da tábua de Vênus, né? Aí você também teve a contribuição egípcia. Eles também utilizavam o gnomo e o relógio d'água, né, para marcação de tempo, e o gnomo para fazer a observação, né? Essa figurinha é bem conhecida, pode ir passando. Bom, essa aqui eu vou passar bem rápido, porque são muitos slides, mas não se assuste com isso não. Então, como eu comentei com vocês, vocês vão entender mais ou menos a ideia, né? A ideia, esse primeiro momento da aula vai ser um pouco cansativo com essa parte histórica, mas é interessante para vocês compreenderem algumas ideias, né? Vocês viram na escola, né, o famoso modelo geocêntrico, né? O famoso modelo geocêntrico e o desenvolvimento do modelo heliocêntrico. Eu vou falar isso bem rápido para não ficar muito cansativo para vocês, que geralmente essa parte histórica o pessoal sente meio sono para quando a gente começa a falar, né? Mas é interessante vocês terem essa visão dessa evolução dos modelos, né? Os mesopotâmios e os egípcios, eles fizeram muitos registros das observações que eles fizeram ao longo de muitos e muitos anos. Esses registros foram incorporados pela cultura grega, né? Para compreender, especialmente foi interessante quando chega o Ptolomeu e outros astrônomos, né? Eles utilizam essas compilações e as próprias observações feitas por eles, né? Algumas observações para
para descrever o modelo geocêntrico, no caso do Ptolomeu, né? Aí você vai ter, aqui nesse slide que eu vou passar bem rápido, você vai ter a evolução de diversos modelos sobre o universo, né? Um desses modelos atribuído a Tales, essa aqui é uma representação moderna, né? Tales foi um dos primeiros filósofos que tentou compreender a natureza das coisas, né? Vocês vão ter uma palestra sobre cosmologia, né? E esse termo, um tema muito importante para a cosmologia é a origem de tudo, né? E esses primeiros pensadores aqui da cultura grega, eles tentaram encontrar o princípio formador das coisas, né? Vocês devem ter visto aula de filosofia ou história, né? Ou talvez comentários sobre isso, que são os filósofos pré-socráticos. Eles buscavam o princípio de formação das coisas, né? Toda civilização, ela tem pode se afirmar isso, toda civilização tem o que nós chamamos de mito de origem, né? O mito de origem, de como as coisas surgiram. O nosso mito de origem, digamos, moderno é o Big Bang, né? Só que é um mito de origem chique, é científico, né? Mas é uma tentativa da ciência representar a formação de tudo que existe. Esse cara aí, na Grécia, o Tales, ele acreditava que as coisas tinham surgido não por uma região que estava extremamente, uma região que estava da singularidade, que se expandiu e gerou o universo. Mas ele acreditava, em vez disso, ele acreditava que a origem de tudo era a água, né? E ele acreditava que o mundo era plano e era um grande continente imerso em água, né? Aqui seria uma representação da ideia dele, né? Pode passar, antes que o povo durma. Aí você vai ter os modelos do Anaximandro, que ele acreditava que era como se fosse um tronco de árvore, né? Aí você tinha essa divisão. Isso aqui é interessante, ó, a região das estrelas fixas, né? Ó, a Terra, o ar, né? Pode passar. Provavelmente ter sido os primeiros modelos geocêntricos esse. Pode passar. Aí você tinha as esferas de Empedócles, que você acreditava que era uma esfera de cristais que se movimentava, quando uma esfera que era luminosa estava disponível, visível, era dia, quando era esfera escura, era noite. Pode passar. Você tem os pitagóricos, também são pré-socráticos. Os pitagóricos foram importantíssimos para a ciência, porque eles começaram a utilizar a matemática como uma ferramenta para compreender o universo, né? O Pitágoras, ele acreditava que as proporções numéricas eram a essência de tudo, né? O que motivou isso a ele foi a observação que uma coisa como a música, a música melodiosa, ela é só melodiosa para determinados intervalos intervalos numéricos, né? E ele tentou transpor essa ideia da harmonia da música para a harmonia celeste, né? Que aí vocês podem ver isso aí até levou, de certo modo, o Kepler a fazer a harmonia do mundo, né? De certo modo, uma influência pitagórica, né? Ele tentou relacionar as proporções numéricas observadas na música para a questão do movimento celeste, né? Pode passar. Pode passar. Aí, esse aqui era o instrumento que ele utilizava para ver como o comprimento da corda dava as notas musicais, né? Ó, que você vai ter uma relação entre o comprimento, né? Por exemplo, de um violão, quando você comprime ele e toca a corda, com a nota que você emite, né? Esse instrumento é o famoso monocórdio, né? Eu estou dizendo ele não, os pitagóricos em si, eles estudavam essas proporções. E aí associavam essas proporções ao movimento celeste, né? Ao movimento periódico do céu, né? Tá bem curioso. Isso é a famosa música das esferas, né? Porque a ideia de um mundo esférico, ela é antiga, né? Já é desde esse período, né? O que levou a ideia da esfericidade da Terra e do universo já é bem antiga, né? E eles acreditavam muito nessa ideia da esfericidade, né? Pode passar. Aí são as proporções numéricas, né? E veja os símbolos dos planetas, né? Associados a ele.
né, da harmonia das esferas. Pode passar. Uma curiosidade que nós, só a título de curiosidade, a gente tem ideia do modelo geocêntrico. A maioria desses modelos que nós estamos vendo são geocêntricos, né? Ou seja, a Terra no centro do sistema. O modelo desse cara aí, que é um pitagórico, ele acreditava na existência do foco central, que fornecia luz, incluindo para o próprio Sol. Era um sistema composto por 10 objetos, né? Entre eles tinha mais a antiterra, né? Que a gente não via porque ela estava sempre oposta a gente, e o foco central, né? E esse foco central era responsável pelo fornecimento de luz, de calor para todo o sistema, né? O famoso modelo pirocêntrico. Também tem tudo no solar, isso aí. Pode passar. Só curiosidades. Pode passar. Pronto, aí é a representação desse modelo aí, pirocêntrico, que é um modelo alternativo ao heliocêntrico e o geocêntrico. Só curiosidade. Pode passar. Você vai ter esse modelo do Eudoxo, ele vai criar um modelo de mais parecido com o que ficou registrado na história, né? Que é um modelo de esferas homocêntricas. Ele acreditava que a cada planeta que está se movimentando, o movimento desse planeta estava relacionado a algumas esferas que, digamos assim, arrastavam esses planetas, né, no seu movimento, né? E essas esferas para o Eudoxo eram esferas que tinham o mesmo centro, né? Pode passar. O centro seria o sistema onde estaria a Terra, né? Pode passar. Pode passar. Aí você tem um modelo que ele é híbrido entre o heliocêntrico e o geocêntrico, que é um modelo de Heráclides, né? Que é um modelo em que Mercúrio e Vênus estavam em torno do Sol e esse conjunto, junto com os demais planetas, orbitava em torno da Terra. O Heráclides, de pontos. Pode passar. Pessoal, e aqui, esse aqui é bem interessante, que já vai ser o modelo do Ptolomeu, né? Que é o que a gente conhece mais. O Aristóteles, né? Ele sintetizou essa ideia que o universo era dividido em duas regiões, né? A região abaixo da Lua, da esfera da Lua, onde era governado pelos 4 elementos, né? Essa teoria dos 4 elementos ela foi muito importante para a ciência por muito tempo, até a Idade Média, né? Para compreender a formação dos elementos químicos, né? E uma esfera acima da esfera terrestre, que era a esfera supralunar. Essa esfera supralunar ela era composta por uma substância que era o éter, né? Substância tal que foi utilizada até de certo modo nunca foi desbancada ela, né? O éter foi criado uma versão que vocês vão ver, está relacionado com a relatividade, que é o éter luminífero, né? Essa ideia inicial do éter seria uma substância que permeava tudo. Não existia vazio. Qualquer lugar vazio, até o espaço entre os átomos, né, era preenchido por essa substância sutil que era o éter. A versão moderna dela, ela foi utilizada para compreender como a propagação da luz ocorria. O próprio Maxwell utilizou, de um certo modo, a teoria do éter luminífero, né, que vai estar relacionada com o fenômeno que aconteceu aqui, que é indiretamente, digamos assim, que é o do eclipse, né? A teoria da relatividade, ela vai, com o experimento do Michelson, ela vai mostrar que o éter era um recurso desnecessário, com o experimento do Michelson e Moore, né? A teoria da relatividade especial, né? do Einstein, né? Então, uma coisa que aparentemente é bem distante, né? Ela inspirou o éter luminífero, que era um meio por onde se propagava a luz, né? A luz em comparativo com o som, né? Porque o som, para se propagar, ele precisa de um meio material. Eles acreditavam, né? Até 1900 mais ou menos, né? A existência desse éter, que seria um meio por onde a luz se propagava. O éter luminífero, no caso, não o éter aristotélico. Pode passar. Eu acho que já vai ficar menos cansativo. Antes que vocês durmam, vamos nós. O pessoal pode perguntar.
Pode passar. Aí são as esferas, né? Aí você vai ter o modelo do Aristarco de Samos, né? Que propõe um modelo heliocêntrico, né? Tem também um outro cara que é atribuído também a isso, que é Seleuco, eu acho, que é um cara da Mesopotâmia, que é atribuído também a ter proposto esse modelo heliocêntrico na antiguidade, né? Esse modelo não foi muito aceito na época, né? E o que a gente sabe sobre o trabalho do Aristarco vem de um livro do Arquimedes, que é o Contador de Areia, né? Que ele se tenta determinar a quantidade, o tamanho do universo, né? E o trabalho dele sobre distância entre o Sol e a Terra, o Sol e a Lua, que ele usa trigonometria. Pode passar. Tem as figurinhas aí, né? Que ele tenta medir. Outro cara muito importante é o Aristóteles, que mede o raio da Terra, né? Vendo, você já conhece, a sombra da Lua, da luz, a sombra da luz solar num poço lá em Cirene e compara com o mesmo período com a luz incidente em Alexandria, que incidia perpendicular. Aí você tem um ângulo, acho que isso aí também tem no material, você consegue determinar o raio da Terra. Provavelmente no evento de astronomia a gente tenha uma coisa relacionada com isso. Existe um projeto que se faz nas escolas, que é o projeto Eratóstenes, em que os caras tentam reproduzir esse experimento para medir o raio da Terra hoje, né? Pode passar. Aí você tem o Hiparco. O Hiparco ele é importantíssimo porque ele utiliza os catálogos mesopotâmicos e egípcios e também os que foi feito por ele para prever um fenômeno muito importante que a gente vai ver, é a precessão, né? Precessão da Terra. E também ele faz o primeiro catálogo de estrelas, assim, digamos, ocidental, né? De estrelas, com 600 estrelas, com 850 estrelas, segundo o texto. Né? E ele utilizava basicamente esse instrumento angular, parecido um astrolabe, né? Fazer isso. Pode passar. Já está acabando. Só uma curiosidade. Esse cara chamado Apolônio, ele é responsável por uma área da matemática que são um dos iniciadores, né? São as cônicas, né? As cônicas são aquelas figuras geométricas como a elipse, a hipérbole, a parábola, que descrevem exatamente as possibilidades de órbita que nós temos, né? Você pode ter no sistema, pode ter uma órbita elíptica, circular, esférica ou hiperbólica, né? E ele foi um dos caras que desenvolveu esse conhecimento, né? E essa ideia dele foi utilizada para criar aquele conjunto de círculos chamado deferente apsíquico, que foi utilizado tanto pelo Ptolomeu como pelo Copérnico para descrever o modelo geocêntrico ptolomaico e o modelo heliocêntrico de Copérnico. Pode passar. Quero ver se eu encerro a parte histórica nessa primeira parte da aula e depois a gente vê a parte mesmo mais de astronomia mesmo. É uma representação dele, pode passar. Aqui tem um modelo do Ptolomeu. O Ptolomeu, ele foi um grande sintetizador, ele foi um grande cartógrafo, né? Ele fez mapas do mundo conhecido da época, né? Com grande precisão. Ele tem tratado sobre, além do Almageste, que é o mais famoso, ele tem tratado sobre cartografia, né? Se eu não me engano, o nome do tratado é Geografia. Ele tem um tratado sobre astronomia e astrologia, que é o Tetrabrivius, né? E dentre outros livros, né? Que chegaram hoje para a gente ainda, né? Ele é do período da Alexandria, né? Pode passar. As figurinhas sobre o modelo geocêntrico. Pode passar. Isso aqui chama de esfera armilar, que é uma representação geocêntrica do céu, né? Pode passar. Pode passar isso aí rápido. Pode passar. Pode passar mais um pouco. Pronto, ó. Aqui seria mais ou menos o modelo do Ptolomeu, né? A representação do modelo geocêntrico, ó. E aí vai ter aquela laçada que eu comentei com vocês, ó. O planeta, aqui são as estrelas fixas,
e o planeta está se movimentando entre elas. Você vê as estrelas como um pano de fundo, né? Ó. Ele ora vai progressivamente e ora ele volta. Isso é bem perceptível com Marte, tá certo? Se você registrar a posição ao longo de vários e vários dias, você vai perceber isso, esse retorno. Por isso que vem o nome de errante, né? E com o uso desses recursos geométricos lá do Apolônio, ele conseguia representar, né? Se é possível representar essa laçada. A composição desses dois movimentos permite você desenhar essa laçada, como está mostrando a animação. Como você vê na figura, né? Na figura, a gente tem a Terra, tem um ponto, um X ali no centro, né? Ó, e tem um outro ponto lá do centro, né? Que é o X, que é o equante. Em relação a esse ponto, o equante, aquele círculo menorzinho, que é o epiciclo, que é o ep é em cima, né? O círculo acima, o maior deferente, tá certo? Você tem um planeta que descreve um círculo, né? Ó, naquele círculo pequeno. O centro daquele círculo pequeno descreve um movimento circular que compõe o deferente. A combinação desses dois movimentos, o planeta girando no epiciclo e o círculo descrevendo um círculo maior, que é o deferente, gera aquela laçada, como está mostrando a animação, tá certo? Agora, é interessante que, em relação àquele ponto que é o equante, você tem que a velocidade do círculo menor, que é o epiciclo, é constante. E por que disso? Se acreditava, né, até o Galileu observar com o telescópio, se acreditava que o céu era um lugar sagrado, né? No pensamento grego era o local onde os deuses habitavam, né? E aí isso aí, a questão de ligação do céu com o divino é uma coisa comum em diversas culturas. Então, o divino, ele não podia ser uma coisa assim irregular, distorcida, louca, né? Ele teria que ser perfeito. E a coisa mais perfeita que os pensadores antigos conheciam era o círculo. Ou melhor, os orbes. A ideia de orbe, que é usada pelo próprio Copérnico, orbe quer dizer o quê? Uma figura arredondada, esférica, né? Um círculo, você pode ligar a ideia de orbe ou ao círculo ou à esfera. Então, o céu, ele era representado por esses orbes, né? Ó. Então, o movimento celeste tinha que ser circular e não podia ser só circular, né? O Aristóteles, né? Por isso que tem que fazer um link com a história para vocês entenderem esse modelo, né? O Aristóteles, que era um pensador altamente influente, ele acreditava que o movimento acelerado, o movimento brusco, era um movimento que não era natural, não era um movimento forçado, era um movimento estranho, né? Então, esse movimento agressivo, brutal, não podia estar presente no céu. Por isso que o círculo ali, ó, o epiciclo, ele descreve um movimento circular e uniforme em torno. Ele não é acelerado, ele se move uniformemente ao longo do círculo. Então, além do círculo ser perfeito, o movimento se faz de uma forma extremamente uniforme e sincronizada, com perfeição total, né? Para o pensamento deles, né? A perfeição do círculo só é rompida quando Kepler percebe contra a vontade dele que o movimento deve ser elíptico, né? E quando o nosso amigo Galileu, ele observa que o céu não é tão perfeito assim, que a Lua tem buracos, né? Que existem supernovas, ele não é perene, bonito, sendo daquele jeito. As estrelas morrem, né? E quando você observa isso, você rompe um pouquinho essa divinização do céu. E além disso, você vai ter também um outro rapaz também que se influenciou muito por Galileu, por Kepler, por Copérnico, que é o Newton, em que ele cria o modelo de gravitação dele, que explica as leis de Kepler, explica matematicamente as leis de Kepler, né? Estabelece o conceito de força gravitacional, né? E permite você descrever o movimento celeste. E além disso, ele fez uma primeira unificação. Ele unificou a mecânica do perfeito celeste, do mundo celeste, a mecânica celeste, com a mecânica terrestre, mostrando que a mesma aceleração que faz que a Lua gira em torno da Terra é a mesma aceleração que faz uma maçã cair, né?
Ele unifica isso. Ele estabelece a relação entre a massa associada ao movimento, que o Galileu estudava, com a massa dos corpos que se movimentam no céu, com a massa que consegue criar gravidade. Ele unifica a massa associada à inércia, a massa inercial, que é a resistência ao movimento, com a massa gravitacional. Vocês já estão acordados aí, pessoal? Vamos para o próximo. Está muito chato, tá? Estão os 3 dormindo aí já. Vou conseguir 5. Quando eu conseguir 5 dormindo, deu certo. Pronto. Pode passar. É aquela ideia do Aristóteles, do Aristarco. Pode passar. O nosso amigo Copérnico, acho que a animação dele está funcionando também. O Copérnico, apesar do que se pensa, ele pode ser considerado o último astrônomo grego, apesar de não ser grego, né? Mas toda a visão matemática, a abordagem que ele usa é muito parecida com a dos gregos, muito parecida com a do Ptolomeu. Também, o modelo ptolomaico tem uma precisão muito boa nas observações da configuração celeste, boa, muito próximo do Copérnico. A do Copérnico isso é mais simples, né? Você considerar o Sol no centro. Mas você vai continuar usando órbitas circulares. Ele também utiliza epiciclos para descrever movimento, né? Por isso, a descrição dele é muito similar à dos gregos, evidenciando a mudança que ele considera o Sol o centro do sistema solar, né? Hoje o livro dele é muito fácil de você conseguir achar na internet. É um livro muito grande, né? A Revolução das Órbitas Celestes. E tem um livro introdutório sobre o pensamento copernicano, que é o Comentários, Pequeno Comentariolos, né? Que é um livro extremamente acessível, você lê rápido e possível de encontrar facilmente, para você compreender um pouquinho de como o Copérnico entendia o movimento. Inicialmente ele jogou essa ideia do movimento do sistema heliocêntrico através desse livro chamado Pequeno Comentariolos, né? Depois ele foi produzido ele já morrendo, essa Revolução dos Órbitos Celestes, onde ele descreve todo o movimento celeste dos objetos que eram vistos na época, né? Até Saturno, né? E ele descreve em tabelas, parecidas com a Majestic também, que descreve usando tabelas de efemérides, né? Os 2 livros estão disponíveis em língua portuguesa, né? O Revolução das Órbitas Celestes é mais difícil de conseguir, eu não sei se teve reedição, foi produzido pela Calustre. E o Comentariolos é produzido acho que a Contraponto tem. E é bem facinho, é barato de comprar também. Pode passar. É curioso vocês conhecerem, para vocês verem os modelos, né? Pra você compreender a astronomia, a evolução dela. Eu acho que é um pouco cansativo, mas é uma coisa necessária. Essa parte histórica, né? Geralmente o pessoal não gosta muito. Pode passar. Aqui eu só apresentar para vocês os sólidos platônicos, tá certo? E uma curiosidade que eles eram associados aos elementos, né? Os elementos químicos, né? Elementos que não, os elementos fogo, ar, terra, né? Desculpa. Pode passar? Por que eu estou mostrando isso? Porque nosso amigo Kepler utilizou esses sólidos platônicos para associar as órbitas dos planetas, no seu livro O Mistério Cosmográfico. Está acabando. Pode passar? Aqui é uma representação lá em Viena, né? Do modelo lá do nosso amigo Kepler, né? O modelo inicial dele, que ele tentou utilizar para descrever o movimento do sistema solar. Pode passar. O modelo do Tycho Brahe, que ele vai ter um modelo também híbrido para descrever o sistema solar, né? Ele vai ter os planetas, se eu não me engano, os planetas internos giram em torno do Sol, e o conjunto, os planetas internos e Sol se movem em torno da Terra, né? É parecido com aquele pensador grego lá antigo. Pode passar. Ixi, está repetido. Eu acho que pode passar. Pode passar. Pronto. Agora para um pouquinho a parte histórica, né? São que horas? 10h20. 10h20. Vamos dar 10 minutos de intervalo? Aí a gente volta, agora é só astronomia, não vai ter mais história não.